Antes de dar início, também eu queria apresentar a vocês uma decisão que eu adotei e que ela tem tempo indeterminado de duração. Os meus seminários não serão mais transmitidos pela internet. Esse de hoje é o último. Eles serão distribuídos sob a forma de DVD para os membros do Vox, que receberão aqui sempre no seminário seguinte. E o que me levou a essa decisão foi o fato de que é importante retomar um certo espírito do seminário que a entrada no YouTube estava cortando significativamente, que é a importância da presença. Então, e não há dúvida, né, de que não é a mesma coisa acompanhar um seminário pela internet e em presença. Isso vai me permitir também retomar algumas propostas de participação dos presentes, contar mais efetivamente com aqueles que estão presentes no seminário, e poder, a partir disso, promover que essas pessoas que tenham e que vêm mostrando um comprometimento com o seminário, com as elaborações, possam avançar a partir daquilo que o Vox tem condição de proporcionar para essas iniciativas que, porventura, essas pessoas venham apresentar. Já nessa direção, eu vou estar sempre indicando, né, uma pessoa, convidando uma pessoa para que ela se reúna com outras que acompanham o seminário de maneira a poder estudar em conjunto um texto que seja considerado decisivo para o momento de elaboração. Essa mudança de estratégia me facilita porque as pessoas que estão presentes, de fato, têm um interesse de participar. A prova é que estão aqui. Então, essa presença também vai demandar uma implicação maior de trabalho. Daí que eu vou estar sempre convidando, né, que esse trabalho seja feito e solicitando que esses encontros de leitura de um texto seja feito no máximo com 4 encontros de duração. Então as pessoas se reúnem e eu convido alguém, olha, estou convidando a pessoa de tal, por exemplo, hoje já estou convidando a Graça para as pessoas que quiserem se reunir com ela para ler o texto que se chama Lição sobre Liturra Terra, capítulo 7 do seminário de um discurso que não seria do semblante. Então, esses convites que eu vou alternar, os convidados, né, mas que começam com a Graça, e ela, o que significa que, qual é o compromisso do convidado? É de abrir para aqueles que se comunicarem, que tiverem interesse de fazer essa leitura, para acompanhar mais de perto o seminário, realizar isso sob a forma de 4 encontros, onde todos se comprometem a ler. Tal como em relação aos grupos do Vox, ninguém participa sem leitura e ninguém lê na hora do grupo. Então, o primeiro encontro já vai ser realizado a partir de uma primeira leitura do texto. Então, e a leitura de um texto, para que não se entre nesse amor pelo superego, ele deve acontecer sempre o mais breve possível. Porque quanto mais se sabe que um texto é complicado, mais se perde tempo e menos se lê. Essa é a estratégia do superego. Então, uma semana é tempo suficiente. Da mesma maneira, convidei a Francisca para que a gente comece a atividade do Vox no ano que vem, com uma jornada de um dia, como já fizemos,
Ela vai coordenar essa jornada com 6 pessoas, onde vamos abordar o menino lobo do Itar, sobre quem eu vou explorar mais avançadamente hoje. Então nós vamos voltar a esse texto do Itar com o recorte que está sendo tomado aqui pelo seminário. Isso é importante de lembrar porque muitas vezes eu ouço comentários de pessoas que vêm ao seminário, mas têm muito pouca noção do que está sendo trabalhado, porque é como se eu estivesse trabalhando um texto como Litura à Terra, por exemplo, e isso fosse o mais significativo que está sendo adotado como linha de elaboração. É um certo vício e uma deformação que já existe no nosso meio, que determinados textos, uma vez que eles são mencionados, é como se eles decidissem todo o caminho do que vai ser falado. Eu espero que vocês possam acompanhar com um pouco mais, pelo menos para quem essa dúvida se mantém, possam acompanhar melhor o que está sendo falado. A mesma coisa vai se dar em relação ao texto do Itar. Notadamente, o trabalho sobre esse texto foi, pelo menos na nossa língua, marcado pela relação com a educação. A educação de um selvagem. Já citei ele aqui para ser lido. Editora Cortês. Pelo que a Francisca me falou, esse livro está esgotado, né, Francisca? Estante virtual. Uhum. Então existe uma tradição, inclusive no nosso meio psicanalítico, de adotar esse texto como uma forma de confrontar a educação pela psicanálise e os limites do método pedagógico do Itar, onde estava começando a nascer os primeiros métodos pedagógicos que viriam depois. Bom, não vai ser de forma nenhuma nessa direção que eu vou caminhar, ainda que eu possa fazer uma menção ou outra à questão da educação, mas não é isso que me interessa. Me interessa contemplar, junto a esse texto, a questão da linguagem, da voz e do objeto. Existe também um texto que é um texto considerado de referência, como praticamente todos os textos desse autor, que se chama Otávio Manoni. Otávio Manoni escreveu um texto sobre o Itar. Esse texto se encontra no livro Chaves para o Imaginário e tem um título muito curioso, que é Itar e seu selvagem. O título já é uma interpretação. Ele deixa evidente que o Vitor está inexoravelmente ligado ao Itar. Por outro lado, sendo o Itar quem nomeou o menino selvagem de Vitor, vai ficar, através do texto do Manoni, sendo desmentido na função nomeante, já que o Manoni coloca Itar e seu selvagem, e ele não disse Itar e seu Vitor. Ele retomou aí uma selvageria que pode ser indicada na linha do horizonte sobre os métodos aplicados pelo Itar ao Vitor. Então, é bom que se possa ler esse texto do Manoni, principalmente para se desfazer um pouco dessa tendência de ler sempre o Itar pela crítica à pedagogia. O Manoni faz questão de se distinguir dessa linha.
Mas é preciso também lembrar que existe uma limitação no texto do Manoni que tende a ser esquecida quando não se leu suficientemente o Itar antes. Dá a impressão, lendo o texto do Manoni, de que o menino selvagem foi deixado na selva desde o nascimento, e isso não é verdade. O menino foi deixado aos 5 anos de idade e depois encontrado aos 12 anos. Ele passou 7 anos na selva. E para aquilo que é o objeto da investigação que eu vou conduzir com vocês, esse fato tem a maior importância. Porque até os 5 anos de idade já é um período suficiente para o convívio humano promover algumas funções que envolvem a linguagem e a prática da fala, né? Assim como o poder dimensionar os estragos que podem ser extraídos disso em função daquilo que o Itar recolhe com o Vitor. E eu digo que o texto do Manoni é importante porque ele vai mostrar, por exemplo, que essa insistência muito exagerada de tomar o texto do Itar como se no fundo desse texto houvesse a verdade da pedagogia, que é sempre de dominar o sujeito, que é sempre tratar o sujeito como um ignorante. Ele mostra que fazer esse tipo de crítica é uma maneira de se conservar no mesmo tipo de referência. Porque é como se toda a pedagogia precisasse ser lida a partir do tratamento que o Itar dispensou ao Vitor. Então, quando se faz esse tipo de crítica, é porque, de fato, tem um referente que se mantém e tudo aquilo que se produz a partir disso não faz outra coisa que não seja apresentar uma contribuição crítica àquilo que foi feito, ou seja, não se inventou nada quando se coloca o texto do Itar nessa dimensão. O que vai nos interessar fundamentalmente é um dos pontos que o próprio Manoni destaca, que no mundo, na concepção de linguagem do Itar, junto ao Vitor, isso sim nos interessa. É um meio de comunicação destinado a dar a conhecer as necessidades. Essa é a concepção do Itar. Uma linguagem onde é confundida como um meio de comunicação destinado a conhecer as necessidades. Nós vamos ter possibilidade de avaliar as consequências disso sobre a concepção de linguagem na relação de reconhecimento de um sujeito. E é por aí que nós vamos prosseguir nos limites desse encontro inédito que houve entre o Itar e o Vitor, e o que nós podemos extrair hoje a título de consideração sobre o objeto, a linguagem e a voz. Primeiro, vamos retomar quem é o Vitor, né? Bom, como eu disse antes, ele foi chamado pelas autoridades da época como selvagem de Aveyron, já que foi nessa região da França que ele foi encontrado. E como eu afirmei também, ele foi encontrado aos 12 anos de idade. Ele já havia sido visto vagando antes, mas ele sempre escapulia da possibilidade do contato humano. E aqui citando o Itar, né? Ele diz que o órgão da audição era insensível aos mais fortes ruídos, bem como a música tocante. O da voz estava reduzido a um estado completo de mudez. Então, Itar recebe esse menino, e é curioso porque Itar foi discípulo do Pinel.
E numa reunião dos considerados sábios da época, esse jovem foi apresentado e o Pinel queria levar o Vitor para ser internado nos hospícios da época, e o Ittar se contrapôs a essa decisão do Pinel e se responsabilizou sobre a condução da reinserção do Vitor no meio social através da educação. Então, coube ao Ittar esse gesto que tem uma grandeza bastante significativa aos nossos olhos, né? Mas isso não impediu ao Ittar de praticamente manter a avaliação dele, já que ele tratou do Vitor durante 5 anos. Depois disso ele desistiu, ele abandonou o tratamento do Vitor. O Vitor ficou sendo cuidado por uma governanta que foi assumida desde o início, ajudando o Ittar. Então ele recebe o Vitor como sendo um surdo-mudo. E ele não recebe o Vitor como sendo um surdo-mudo por acaso, porque foi ele que é considerado o sujeito que fez as primeiras descobertas para a educação dos surdos-mudos. E foi responsável, na época, pelo primeiro hospital para o tratamento dos surdos-mudos. Uma conclusão um tanto quanto banal, mas que a gente pode apreender bem de saída, o quanto um reconhecimento no meio científico pode tornar surdo um sujeito quando esse reconhecimento o distingue como um especialista. Por quê? O Vitor não era surdo-mudo. O próprio Ittar dá provas disso. Isso vai ser um dos objetos da nossa discussão em relação à voz e à fala. Como entender o que é a voz, a fala e a linguagem. Mas não só o menino pronunciava monossílabos, como ele pronunciava palavras também. As palavras que não puderam ser escutadas porque elas eram pronunciadas fora da hora que eram esperadas em relação ao comando dado pelo Ittar. Um outro ponto que merece destaque em relação a isso, a essa limitação que eu fiz referência antes, é uma posição do Ittar que vai modificar. Ele vai afirmar, por exemplo, na página 142, que o ouvido era de todos os sentidos o que parecia mais insensível. Para depois dizer, mais adiante, ele dizer que o menino sabia distinguir quando uma noz estava sendo quebrada, e ele sabia, e ele ficava muito cativado quando ele escutava o ó, de onde veio o nome dele. Outro ponto. Que mostra essa surdez de quem o recebeu. E é exatamente esse lado da surdez, no sentido do reconhecimento do sujeito, que nos interessa investigar com esse caso, no sentido do que isso significa, né? O que significa a surdez presente no reconhecimento de um sujeito? Porque, vejam, o fato do Ittar ter tido esse gesto tão extraordinário, até mesmo no sentido de se contrapor ao seu mestre, que, como todos sabem, foi um sujeito notável no século XIX, é uma autoridade até hoje, considerado um dos homens mais importantes da história da medicina e da psiquiatria, certamente, né? Mesmo tendo se contraposto ao seu mestre, né? Isso
não o impediu que ele mantivesse uma atitude de surdez em relação a quem ele acolheu numa distinção com os doentes mentais. Isso a ponto, por exemplo, de que o menino pronunciava a palavra gli, a partir de determinado momento. E o Ittar vai descobrir depois que essa palavra gli se referia ao nome próprio da sobrinha da governanta que vinha visitar a governanta de tempos em tempos. E para o Ittar, esse gli é mais uma deficiência da palavra, da articulação da fala e da palavra, do que qualquer outra possibilidade de revelação em relação à condição do menino de ligação da fala a partir do outro sexo. Isso passa inteiramente desapercebido, a ponto que o Ittar tem sérias preocupações com o despertar da puberdade do Vitor. Fazia questão de velar isso a todo custo. Se num primeiro momento ele diz que o menino é um surdo mudo, no momento seguinte ele diz que ele consegue enfim impressionar o ouvido de nosso selvagem com o som de minha voz. Achei o ouvido sensível às mais fracas entonações. Começa a modificar. Mas, curiosamente, aqui nós estamos no final do experimento. Ele começa a escutar o menino quando ele já está se despedindo desse período de 5 anos. Bem, por que esse caso nos importa tanto? Não vamos nos esquecer que a parte, tudo aquilo que já foi objeto de debate em relação à educação, mas mais do que a educação, existe um ponto que o Manoli lembra com muita precisão de que, mais do que fazer uma crítica à educação, o que está em jogo nesse caso, poder admitir os efeitos deletérios de uma submissão a uma doutrina. Uma vez que o Ittar escuta o Vitor inteiramente baseado com a doutrina do filósofo Condillac da época. Bom, e vocês podem notar também que nessa perspectiva já começa a ter um viés que nos importa no sentido desse alinhamento tão valorizado no nosso meio de poder se apresentar como alinhado estritamente no sentido de uma fidelidade a uma doutrina em que tantas vezes eu tenho insistido aqui do caráter problemático disso, já que nos torna surdos para os nossos próprios interlocutores, uma vez que nós não temos nem mais o trabalho de procurar explicar sobre aquilo que a gente está dizendo. Nesse sentido, começamos já a compartilhar de um código como se isso implicasse em algum tipo de virtude, né? Mas eu digo que esse caso também tem uma importância muito significativa, porque nós não vamos aqui ficar fazendo nenhum tipo de previsão ou intuição sobre que condições o menino selvagem foi recolhido, mas nós não podemos negar que a passagem desse menino durante esses 7 anos é uma condição traumática. Trata-se de um trauma, pelo qual a experiência que o menino trouxe. Mas de que natureza é esse trauma? É a retirada abrupta do universo da linguagem, da fala e da linguagem. Então, se um menino... Não é certo que o menino não soubesse falar antes, porque, afinal de contas, ele pronunciava algumas palavras e rapidamente aprendeu algumas,
Mas é certo que toda essa condição de reconhecimento que o convívio no mundo humano realiza, ele já se encontrava inteiramente prejudicado, além de uma série de comprometimentos em relação à sua fisiologia, à sua anatomia e à sua dentição, principalmente. Bem, e é certo também, como eu já disse aqui no seminário passado, que esse trauma não é precedido por acontecimentos, não deixa de ser precedido por acontecimentos que nós podemos calcular que tenham sido bem problemáticos, porque se o menino foi deixado aos 5 anos de idade, tendo sido cortado uma parte aqui do seu pescoço de maneira a sangrar mais, de forma a despertar o olfato dos animais, não devia ser lá uma boa convivência que ele tinha com aqueles que estavam à volta dele, né? Então nós podemos intuir também que essa condição que antecedeu ao abandono do garoto não deixa de ser sem consequência, mas jamais com a consequência de ser abandonado no mundo animal. Porque mesmo que o contato tenha sido restrito antes, havia mundo de linguagem, havia fala, havia gente em volta. Depois é só bicho. Bom, isso deixa consequências, a ponto, por exemplo, de alguém tão especialista e notável quanto esse médico acreditar que o sujeito é um surdo-mudo, quando ele não era. Então nós podemos encontrar aí um primeiro efeito dessa condição traumática, da retirada do sujeito do mundo da linguagem. O que nos coloca uma questão que sempre teve presente desde quando nós temos compartilhado esse tema da voz, e que é o alicerce fundamental em relação ao nascimento do sujeito pela psicanálise. Quando é que o sujeito nasce? Então, na psicanálise, nós não confundimos o nascimento da criança, o nascimento pelo parto, com o nascimento psíquico. Por quê? Porque nós temos a condição do desejo do outro para que o sujeito possa vir ao mundo. Então, o sujeito nasce antes do parto. Mas eu gostaria de precisar isso um pouco mais hoje, porque nessa condição diante do parto se encontra em exercício esses 2 tópicos que nós temos avançado nos últimos seminários. Nascer antes do parto. Isso de maneira mais rigorosa, não se resume à condição de que alguém pensou em ter um filho. Não. Pensar na questão do desejo do outro, isso implica, como eu já afirmei aqui, numa condição geracional que é terciária. Então, são precisos 3 gerações para engendrar o nascimento de um sujeito. Já que o desejo dos pais com o qual o sujeito vai se identificar ocupando mais ou menos significativamente o lugar de objeto, está marcado diretamente pela geração dos avós. Por isso é que são 3. Bem, então se nós quiséssemos, em primeiro lugar, estender a condição de rigor desse nascimento antes do parto, nós teríamos que indicar como advento que situa o desejo do outro a linhagem dos pais na relação com os avós, porque nós já tivemos possibilidade de abordar aqui, principalmente
quando da época da jornada sobre a relação mãe-filha, o quanto essa relação mãe-filha está diretamente relacionada com a maneira pela qual a mãe se desembaraçou da presença da avó da sua filha. Até na época me vali de um trabalho de uma artista que colocava uma linha ligando a boca da filha, da mãe e da avó. Então, a primeira condição, o nascimento do sujeito. Mas esse nascimento do sujeito que vem antes e que deixa marcas, por exemplo, como identificar essas marcas? Existem marcas que podem ser apreensíveis pelo significante? Pode. Existem marcas que são apreensíveis pelo significante, no sentido de significantes que se repetem geracionalmente. Isso se encontra de maneira mais evidente no caso Schreber. Já que o pai dele, que era um hipereducador, considerando o hipereducador aquilo que reúne, tal como Ittar, a condição de educador, pai e médico. O pai do Schreber trazia uma questão que vinha desde o bisavô, não era nem do avô. Que os Schrebers se referiam à posteridade. Essa era uma frase do... Nós escrevemos para a posteridade. Isso se realiza de maneira conclusiva com Schreber. Digamos, quem vai dar o tom de verdade a essa afirmação do bisavô do Schreber é o Freud, quando imortaliza a obra do Schreber e dando, de fato, uma condição de verdade, de manutenção dessa mensagem para o restante dos tempos. Mas também existe um outro viés que passa pelo significante, né, e que é próprio tanto ao pai do Schreber quanto ao avô do Schreber, que eles queriam, os dois tinham um projeto, e isso já é próprio do avô do Schreber, que já havia se dado ao trabalho de reunir todos os livros que ele considerava obscenos, né? Ele fez uma espécie de índex, né, com os livros que citavam, faziam menção à sexualidade, e essa questão da sexualidade já encontra uma maneira, no avô do Schreber, ele se dedica a fazer um índex, o pai do Schreber já se dedica a controlar isso sobre o método pedagógico e os instrumentos que ele inventou com essa finalidade, e o Schreber avança a essa condição, uma vez que tudo aquilo que era, primeiro, fonte de preocupação, depois fonte de coerção, agora, no Schreber, condição de mutação. Condição de mutação do sexo é o quê? É a frase delirante dele: eu sou a mulher de Deus. Então, não só ele muda o sexo, quanto ele transforma essa sexualidade numa condição divina. Mas quando eu digo que aquilo que vem sendo avançado aqui em relação a esse nascimento do sujeito nos interessa de perto, é porque, segundo a forma como nós já tivemos possibilidade de trabalhar a questão do significante na psicanálise, diretamente relacionada à voz, né? Porque não há possibilidade de apreensão rigorosa da problemática da voz sem considerar a cadeia significante.
É isso que se encontra escrito, eu insisto nesse ponto mais de uma vez, no primeiro estágio do grafo do desejo, quando Lacan homologa o lugar do grande outro como lugar da voz, tornando indissociável o tema da voz com a cadeia significante e, ao mesmo tempo, tornando indissociável o tema da voz com o outro. Mas nós sabemos também, eu procurei mostrar isso aqui nos seminários, indicando que, segundo esses avanços, sejam linguísticos, lógicos e topológicos, que a consideração do significante recebe na obra do Lacan, nós temos possibilidade de apreensão de uma dupla emergência da voz. Uma emergência da voz que vem pelo sentido corrente, ou seja, que se confunde com os ditos, e uma emergência da voz que marca sua presença pelo dizer. E essa inscrição da voz, eu apliquei a essa presença o efeito que se encontra no título do texto do Lacan, o aturdito. Ou seja, o sujeito se atordoa pelo dizer que vem através do outro. Uma coisa é a voz pelo dito, a associação do discurso corrente, levando à confusão de que aquele que fala coincide com aquele de quem se fala. Outra coisa é a voz que vem pelo dizer, enquanto aturdito, aturdindo o encadeamento linear do discurso, fazendo com que aquilo que retorna pelo outro emerja, promovendo uma outra direção, e daí a emergência que se dá pelo discurso, como eu mostrei aqui, desse objeto banda de Möbius. Quer dizer, esse significante que vem pelo outro corta a linearidade do discurso e faz com que apareça uma outra condição onde o sujeito já se implica com essa verdade que surgiu. Então, prosseguindo nessa direção, o nascimento do sujeito, se nós fôssemos nos deter a responder de uma forma dogmática, no sentido da doutrina, nós diríamos que ao nascimento do sujeito corresponde ao momento em que ele se sustenta pela referência ao significante. E isso é datável. Isso é datável por quê? Porque existe um momento em que o sujeito dá as provas da ligação dele com o outro. E esse momento é o momento que Lacan chamou o estágio do espelho, onde ele responde ao outro. É claro que existem respostas que revelam essa ligação do sujeito ao outro antes do estágio do espelho. É evidente. Mas aqui nós temos uma prova de que a relação entre o sujeito e o outro é condição para que o sujeito possa aplicar a ele a condição de se nomear como eu e ao outro aplicar ao outro a condição de outro. Para vocês terem uma ideia da importância dessa questão, eu vou indicar dois textos que praticamente eles tocam no problema. Os dois abordam de forma diferente, tem referenciais diferentes para esse problema do nascimento do sujeito e do reconhecimento que vem pelo outro, que nos importa bastante, uma vez que nós estamos abordando a temática da voz. Os dois textos se encontram nesse livro que se chama O Bebê, o Corpo e a Linguagem, editado pela Casa do Psicólogo. A organizadora se chama Regina Aragão. O primeiro texto tem como título
o nascimento psíquico, capítulo 2. O segundo texto tem como título Ritmo no gesto e na voz, manipulando a língua com o bebê, de Mariane Carvalho Bezerra Cavalcante. Se eu não me engano, aqui é uma condensação da tese dela de doutorado. E o outro é o Luiz Augusto Seles, o autor do primeiro texto ao que me referi, Luiz Augusto Seles, O Nascimento Psíquico. Vocês vão ver que o Luiz Augusto ele procura situar o nascimento psíquico por duas operações. O primeiro, o nascimento, o advento do eu e o surgimento do recalque. No caso do texto da Mariane Carvalho, ela já se aproxima um pouco mais da nossa pesquisa, porque ela não chega a se deter propriamente no nascimento do sujeito tal como ele faz. E vocês vão poder notar que no texto do nascimento psíquico existe um limite de fronteira bem evidente, porque ele pensa o nascimento do sujeito psíquico a partir de operações corretas, instância do eu e advento do mecanismo do recalque, que colocam o sujeito numa relação dialética com o outro, mas passa inteiramente desapercebido ao autor que antes ainda disso existe uma condição de nascimento que precede o pós-parto. E é nessa linha que nós estamos nos interessando. Por quê? Porque a nossa pesquisa vai na direção do significante. Eu já mostrei. O significante, ele já está aí no mundo, compondo o mundo. Consequentemente, nós precisamos nos perguntar de que maneira ele compõe um mundo que organiza o advento de uma subjetividade. E é tão somente por causa disso que eu estou falando da necessidade de considerar as gerações. Em contrapartida, o advento do significante promove, pela obra do Lacan, a necessidade também de implicar o conceito de letra. Não é por acaso que eu estou convidando vocês a se reunirem com a Graça para a leitura desse texto, Litura à Terra, que é na obra do Lacan, digamos assim, o segundo texto de referência sobre a letra no sentido marcado, sob o título do texto, já que o primeiro é uma instância da letra, né? E no Litura à Terra vocês vão ver uma concepção diferente daquela que se apresenta no texto dos escritos. Bom, e é tão somente porque nós precisamos considerar o que significa esse suporte material, essa materialidade da letra, né? Entender o que seja isso e como é que isso se instala no domínio do humano, né? Que nós temos que investigar isso que eu estou chamando aqui o nascimento psíquico, pegando o apoio no texto do autor que eu indiquei a leitura. Bom, como eu disse, no texto esse da autora da Mariane, ela já vai numa direção diferente. Por quê? Porque ela procura mostrar que o nascimento da fala do bebê humano, quer dizer, só a voz, é a tese dela, só a voz do bebê humano, porque a mãe faz o filho falar através da voz dela, que advém na associação entre gesto e voz. Então, o nenenzinho faz... A primeira linguagem do bebê seria o quê? Seria o que ela chama uma linguagem em movimento. Essa linguagem em movimento
ela tem toda a importância para nós, porque vai ser a nomeação vinda pela mãe dos movimentos do filho. Então, o neném foi lá, ela se baseia num neném de 11 meses de idade. O neném vai lá e empurra o pezinho e a mãe, então, já começa a nomear aquele movimento. E qual a importância disso? É que a voz, não somente que a voz vem do outro, mas porque ao dar voz ao gesto, ela reconhece a existência de sujeito do lado do neném. Então, é na medida em que ela acompanha esse gesto com a voz dela, que ela realiza esse movimento de especularidade, que é a condição para o advento do sujeito dividido pelo significante. É a condição para que ele possa emergir, que ele tenha uma ligação eficiente com o outro, entendendo que essa eficiência implica esse reconhecimento em que não somente eu faço com que o movimento do meu filho ganhe voz através daquilo que eu passo a realizar junto aos gestos dele. Mas muito mais do que isso é porque nesse movimento eu introduzo isso que é a condição de especularidade. Então, é a voz funcionando ao mesmo tempo na sua função antecipatória do estádio do espelho. Então, o que nós vemos na voz aí através dessa relação com a mãe? Uma condição de antecipação do estádio do espelho, porque, como eu disse aqui, o estádio do espelho jamais, para ser entendido pela psicanálise, jamais deve ser resumido a essa experiência em que o sujeito se vê diante do espelho. Não é a superfície refletora, mas para que o outro, de fato, conste para o sujeito como alguém que faz marcar para ele que aquele é ele mesmo, ele precisa poder encontrar isso através de um outro que o reconhece numa condição de distinção. Ele é ele mesmo e o outro é outro. Mas como ele ser ele mesmo e o outro for outro, se eles dois não tiverem num primeiro momento reunidos e separados? A mãe promovendo essa condição de reunião, juntando essa especularidade através do gesto, através da condição de dar voz ao gesto, e num segundo momento em que a criança já ganhando e conquistando essa voz através da mãe, ela passa sem o gesto invocar a mãe para que a mãe promova outra vez a brincadeira e ele prossiga na sua condição de avanço sobre a linguagem. Bom, me pareceu bastante oportuno que nós pudéssemos fazer essa primeira extensão em relação à condição de nascimento, porque se o nosso interesse é poder se perguntar minimamente como situar o que seja a letra na sua relação com o significante, nós já temos uma certa condição a partir do trabalho que realizamos de mostrar que a instalação da cadeia significante coloca essa possibilidade de ligação entre o sujeito e o outro. Vamos considerar que essa possibilidade de relação entre o sujeito e o outro, ela é inteiramente vivida de forma antecipatória, seja na condição da genealogia, seja na condição da relação que o bebê mantém com a sua mãe.
E por que me interessa isso? Porque me interessa cernir um pouco mais isso que nós chamamos de condição de reconhecimento do humano que se encontra a todo custo em exercício pela voz. Por isso nós vamos continuar avançando sobre essa relação voz, significante e letra, considerando num outro autor que eu também sugiro, que se vocês não o leram até hoje, que vocês possam lê-lo, pelo menos o capítulo que tem como título A Voz, ele se chama Denis Vasse. O livro se chama O Umbigo e a Voz, Edições Loyola. É um livro bastante antigo, ele é de janeiro de 1977. Foi o primeiro livro da coleção do Centro de Estudos Freudianos, quando os primeiros lacanianos se reuniram em São Paulo. E esse livro, além de explicitar uma série de elementos preciosos para essa elaboração, ele faz uma afirmação que tem em relação à prática analítica muito valor, porque ele afirma o seguinte, já no início do capítulo sobre a voz: deixar ressoar a palavra de outrem implica necessariamente a suspensão de todo raciocínio. Deixar ressoar a palavra de outrem implica necessariamente a suspensão de todo raciocínio. Entendendo aí raciocínio e julgamento como equivalentes. Quer dizer, para poder escutar, é preciso não raciocinar e não julgar. Não foi outra coisa que Freud disse ao introduzir o método da associação livre e colocar a escuta flutuante do lado do analista. Mas isso vai mais longe, que vai permitir a ele fazer uma segunda afirmação. Ele considera que a voz, nesse sentido, ou seja, conferindo ao outro um lugar de alteridade, a voz é condição de promover curto-circuito na consciência. E avança para afirmar, por exemplo, que é pela voz. Nisso ele tem toda a razão em relação ao que nós estamos fazendo aqui, só reafirma que é pela referência à voz e não aos ditos que se apreende a verdade de um sujeito. Ele vai dizer: quer em condição de diferenciação mais significativa dos humores de cada um, que se recolhe através das diferenças da tonalidade de voz? O sujeito que quer esconder o mal-estar e que procura, por exemplo, falar de maneira polida, mas se denuncia com muita rapidez em relação ao tipo de mal-estar pelo qual ele está habitado. O outro que procura manter um silêncio forçado, mas que em contrapartida se encontra totalmente privado de uma certa naturalidade, de uma certa desenvoltura, para não deixar que nada da sua boca escape no sentido da contrariedade, por exemplo. E, por outro lado, se nós
acompanharmos essa afirmação de que a voz se encontra na dependência do outro, pelo significante que vem do outro, que foi o trabalho que nós avançamos aqui ao procurar destrinchar aquela frase do Lacan que se encontra presente na primeira página do Ator Dito, né? Já que aquilo que eu escuto do que eu falo vem pelo outro segundo a condição que o outro tenha ou não de me escutar. E é por causa disso que a voz, tal como dizer, se encontra na dependência da escuta do outro. Porque o dizer não é alguma coisa que você escuta você mesmo falando. No sentido da promoção dos efeitos que isso tem quando vem pelo outro, você pode notar que você falou alguma coisa de estranho. Mas essa condição é tão rápida quanto aquela que Freud falava em relação à interpretação dos sonhos. Quanto mais o sujeito se dá conta de que tem alguma coisa estranha, mais rapidamente ele inventa um sentido para aquilo para ir embora. E não virar para o outro lado. Então, se a voz tem a ver com essa condição que vem pelo significante, não é tão estranho assim de considerar essa afirmação dele de que a voz curto-circuita a consciência. Por outro lado, tampouco de que a voz é, de fato, esse objeto que melhor dá lugar àquilo que são as expressões dos sentimentos humanos. Por quê? Porque ele ainda procura ir um pouco mais longe do que isso, quando ele diz que, por exemplo, que na verdade o reconhecimento de um sujeito se dá pela voz. Agora, vejamos o sentido bífido disso. Isso tem uma dupla consequência. O reconhecimento de um sujeito se dá pela voz. Sim, se dá pela voz na medida em que ele se torna sujeito, uma vez que ele significa de maneira diferenciada o que vem do outro, consentindo ao outro. Por outro lado, é aquilo que melhor revela de um sujeito, porque é nessa voz que não se mostra nas significações correntes, é nessa voz que se encontra encoberta pela conformação do discurso social, que de vez em quando o sujeito aparece como voz, dando expressão ao reconhecimento dele através de atos falhos. Então é quando ele surge, sem que necessariamente ele esteja numa relação com o outro semelhante à da experiência analítica. Mas é um fato que esse encobrimento pelas significações correntes da linguagem promove que a voz que se mantém encoberta pelas significações correntes encontre uma necessidade de expressão. E é nesse sentido que nós podemos reunir essa outra afirmação de que a voz, então, vem curto-circuitar esse discurso corrente que é sustentado pelos ditos do nosso cotidiano. Bem, isso para poder avançar na direção de que a gente se pergunte sobre essas contribuições que se estendem pela relação entre voz e significante e que, como eu disse, que é meio sem saída no ensinamento do Lacan. Se a gente quiser chegar de verdade a algum rigor com mais sentido, a gente não se esquivar dessa ligação que o tema da voz vai manter com a letra.
Mas antes de avançar, como é típico aqui do trabalho, antes de avançar, nós vamos precisar esclarecer o que está se entendendo como letra. Então eu disse, me apoiando no texto freudiano, que Freud já havia deixado claro a dimensão da letra no inconsciente. Isso se encontra notadamente em 3 de suas obras: o projeto, a interpretação dos sonhos e o bloco mágico. Escancaradamente no projeto. Escancaradamente no projeto, por quê? Porque lá nós temos essas marcas que se estabelecem como marcas, mas que vão ser o suporte da cadeia de significação. Não vão ser elas que vão promover a significação. Daí a importância no texto do projeto, do capítulo sobre a regressão, porque é ele que vai operar a significação retroativa em função de um suporte. Mas entendam, aqui nós estamos na perspectiva de uma visão freudiana que o Lacan não vai concordar muito em todos os momentos. Né? Porque para ele, né, essa condição que se encontra em Freud de haver uma certa homologia, esse compartilhamento de estrutura entre marca e voz, marca e letra, para ele não é muito sustentável. Nós vamos investigar por quê. Então, o texto de referência está sendo, já que num primeiro momento eu me valio das contribuições dessa afirmação, entendam o seguinte, que o fato de passar da instância da letra e me valer da afirmação na instância da letra, de que a letra é o suporte material do significante, e nesse sentido nós estamos numa solidariedade com o Lacan freudiano, por sua vez, se referindo mais exaustivamente ao texto do projeto, não significa que chegando aqui em Liturra Terra, que esse Lacan vai desaparecer. Por quê? Porque ainda que a formulação seja outra aqui a formulação é que a letra é aquilo que cai do significante. Isso não significa que a letra, como suporte material do significante, não se mantenha como verdadeiro. E aqui nós temos que abrir um pequeno parênteses, porque uma coisa é seguir o texto do Lacan com uma fidelidade que é conforme ao seu movimento de elaboração, ou seja, de maneira datável, ou de maneira temática. Então, se está se estudando a questão da angústia no Lacan, vai se ler necessariamente o Seminário da Angústia. E se for querer avançar sobre a questão da angústia no Lacan, vai se ler necessariamente o Seminário 11, a partir de onde a questão do objeto vai modificar a forma de abordar a angústia. Vai modificar no sentido de estender. Mas outra coisa é estar articulando questões a partir da obra do Lacan. E ao articular questões, é importante não se deixar levar por essa tendência que é de supor que o Lacan, o chamado último Lacan, não tem mais nada a ver com o chamado primeiro Lacan. Porque, como diz o Lacan nesse seminário, de um discurso que não seria do semblante, ele fala uma frase que me parece assim orientadora para uma pesquisa. Ele diz: só se vai ao escrito pela fala. Qual a importância dessa afirmação do Lacan para nós? Que a nossa prática é uma prática da falação.
Então, se nós vamos da fala ao escrito, se nós vamos do significante à letra, é porque nós não estamos numa pesquisa de viés filosófico ou literário em que, uma vez se interessando pela letra, nós nos sentimos sem o compromisso de mostrar qual é essa condição de ligação entre o escrito e a fala, entre o significante e a letra. E por que que não nos interessa somente uma demonstração rigorosa do que é o ensinamento do Lacan ou de tentar estabelecer uma teoria sobre a letra? Porque nós estamos visando uma elaboração sobre o tema da voz no sentido de tentar promover avanços na prática que nós compartilhamos, a qual está inteiramente sustentada na fala. Mas é só na medida em que nós saímos da fala e vamos para o escrito, ou seja, vamos para a letra, que nós podemos reencontrar com os fundamentos daquilo que são os princípios da nossa ação e, consequentemente, podemos ressignificar aquilo que nós estamos fazendo. Não é de outra forma que nós realizamos isso, né? Essa é uma forma, ir aos fundamentos da experiência é uma maneira de rever o sentido daquilo que nós estamos fazendo. Então aqui ele vai se valer de uma viagem que ele faz ao Japão e da precipitação das nuvens e da chuva, ligando com a experiência na pintura chinesa e japonesa de uma dominância das nuvens, para mostrar que essas nuvens não estão por acaso em todas essas pinturas, porque segundo ele, e aí ele já muda, no próprio Liturgia Terra ele muda, ele diz, bom, as nuvens é porque daqui vem o significante, mas antes ele tinha dito que o que caía da nuvem era a letra. Aí você pode dizer, bom, o cara está louco? Não, o cara não está louco, porque ele está falando das nuvens, ele está falando de nuvens que se ligam, e ele invoca a cadeia significante. Por outro lado, ele está falando de um efeito daquilo que se desprende da cadeia significante, que são as letras. E essas letras que se desprendem da cadeia significante, elas são recolhidas na fala como? Através de trocas de letras. Que nós temos, por exemplo, na nossa prática discursiva, né? Trocas de letra e condição fundacional da letra que determina, por exemplo, a forma pela qual a cadeia significante vai se sustentar. Seria tão absurdo assim mostrar o exemplo disso que eu estou mencionando. Um dos casos clínicos do Freud apresenta com toda clareza. Procurem voltar numa parte do Homem dos Lobos, no Homem dos Ratos, melhor dizendo, onde o Homem dos Ratos ele faz a alteração de uma letra que ele vai falar de glisamen, que junta o nome da babá com o sêmen. Isso tem uma longa história na história clínica do Homem dos Ratos, que se sabe que já desde o pai dele havia uma problemática em relação às mulheres no sentido de ter preferido uma mais rica no lugar da mais pobre. Isso deixa ele extremamente vacilante em relação às decisões que ele tem que tomar quando da abordagem da mulher por quem ele sente mais interesse. Mas essa mudança da letra, ela pode ser lida como uma determinação
que se encontra antes ainda do nascimento daquele que veio a ser nomeado como homem dos ratos. Um outro exemplo. Não me parece absurdo quando Otávio Manoni coloca como título do seu texto o Itar e seu selvagem. Por que esse cara resolveu colocar como título o Itar e seu selvagem, se foi o Itar que chamou o selvagem de Vitor? Mas não foi de fato como selvagem, ou seja, o apagamento das letras do nome do Vitor que nós recolhemos quando apertamos, tal como as nuvens, esse texto, e o que cai é o quê? É o menino selvagem e não o Itar. É um menino selvagem, por quê? Porque é aquele que, tendo possibilidade de ter sido reconhecido, foi encoberto inteiramente pela fidelidade do outro a uma doutrina que o torna surdo e faz questão de dizer que mesmo o garoto escutando, ele era surdo-mudo. Então, quando nós esprememos esse texto, o que cai? Cai o selvagem, não cai o Vitor. Cai o selvagem por quê? Porque foi ele que restou desse conjunto de descrições. Ou seja, não se deu um passo em relação àquilo que se poderia avançar. E isso é muito curioso, porque o próprio Manoni relembra que esse texto ele teve dois destinos. Um que foi a avidez dos críticos da educação, e o outro que foi o total silenciamento. Foi um texto que ninguém tocou, a não ser aqueles que vieram pela crítica pedagógica. Isso é curioso que o Manoni faça questão de lembrar, porque ele diz o seguinte: infelizmente, se esse texto ficou legado a essa tradição de silenciamento e crítica pedagógica, isso só mostra o seguinte, que, na perspectiva da crítica pedagógica, o texto do menino selvagem foi tão privilegiado exatamente porque o Itar continua vivo. Caso contrário, aqueles que escreveram sobre os limites desse método teriam intuído a possibilidade de criar alguma outra coisa. Só que para criar alguma outra coisa, teria que ter saído da crítica à pedagogia. E teria que ter se valido, como é o caso do Manoni, de se perguntar sobre qual é a teoria da linguagem que está em jogo aqui para o Itar, e não qual é a teoria pedagógica, para saber as condições de possibilidade de reconhecimento do sujeito com a sua voz e os limites que foram impostos nisso, que é por onde nós iremos prosseguir. Por outro lado, o segundo destino, seguindo o Manoni, é que se isso ficou numa condição de silenciamento, é porque continua vivo aquele sonho dos iluministas de que o selvagem que viria da civilização viria, assim, inteiramente entregue, oferecer para nós os mistérios da natureza. Então, é verdade que nós ainda continuamos com esse sonho, que foi o sonho da ecologia durante muitos anos, né? De que é na natureza que nós vamos encontrar o objeto A, ou seja, aquilo que vai me preencher. Então, se o menino lobo precisou ser deixado tanto de lado, é porque não se quis reconhecer que a última coisa que esse menino queria era ficar na civilização. Toda vez que ele teve possibilidade, ele tentava fugir. E o próprio Itar, quase ao final do relatório, vai fazer uma meia-culpa, né, em relação à tarefa que ele se responsabilizou de ter sido aquele que foi o condutor dessa prisão
porque, como se sabe, o menino vive até os 40 anos, mas totalmente trancado dentro de um apartamento com a sua governanta, porque se bobeasse ele ia embora. E isso não podia ser permitido porque ele era considerado uma órfão do Estado. Então ele tinha que ser mantido vigilante. E, por outro lado, já que tinha sido acolhido por alguém que não considerava ele doente mental, também não podia ser internado. Então o menino foi uma espécie de estorvo para a época. Me parece bastante plausível um dos estudiosos que tocaram nessa questão ter afirmado que, na verdade, a morte do Vitor se deve ao reencontro com o mundo da fala e da linguagem. Por quê? Porque ele vai ser, então, colocado num circuito de relações onde se encontra um senhor Ritar, o qual vai fazer questão de repetir o gesto dele da expulsão de reconhecimento da sua condição de sujeito, já que, mesmo falando e escutando, ele é diagnosticado como surdo-mudo. Dentro... Que horas são para saber até onde eu vou? 20 para as 10. Mais 10 minutos antes que vocês coloquem as questões. Dentro disso, interessa bastante que a gente possa, se a gente não se sente autorizado de homologar inteiramente a voz ao significante, mas sim a voz ao objeto pelo Lacan, né? E esse objeto, o Lacan sempre insistiu, esse objeto é letra, é escrita, e não é por acaso que nós estamos indo na direção da letra, né? Ainda que com mais facilidade nós possamos abordar a voz pelo significante. E essa mudança de posição do Lacan nesse texto Liturgia Terra, e vocês não sei se têm lembranças, já tiveram possibilidade de ler esse texto, mas esse título, ele é uma homenagem a Joyce, que faz uma derivação de letter a liter, né? De letra para lixo. Então, toda a questão é poder recuperar um trabalho com a literatura, que é o desafio que o Lacan coloca nesse texto e que por sua vez, vai ser o objeto da comunicação de Dominique para nós, é como poder considerar uma literatura solidária à psicanálise através do exercício da letra. Lacan se vale aqui de Joyce, Dominique se vale apoiando-se também no próprio Lacan e Marguerite Duras, né? Tão de acordo quanto, ainda que com condições diferentes de agenciamento dessa presença da letra. Mas o texto, ele começa fazendo menção a isso que o Lacan chama de um acompanhamento do seu ensino em relação ao momento em que ele se encontra, que ele diz, bom, estamos num momento de mudança de curso do ensino. O privilégio, como alguns vão dizer, o privilégio do escrito na obra do Lacan. Só que vejam que coisa curiosa, ele diz, tem essa mudança do meu ensino, né? O privilégio do escrito. E ele insiste, bom, tem o privilégio do escrito, mas só se chega ao escrito pela fala. E, se não bastasse isso, ele afirma, o meu ensino, ele vai dizer, se apresenta como cartas abertas. Ou seja, cartas abertas já é diferente da carta, da forma como ele abordou no texto do Edgar Allan Poe, porque vocês sabem que essa carta não é aberta, é o envelope dela. Então, se Lacan pôde falar de cartas abertas, é porque o ensino dele já estava em circulação.
Já haviam pessoas que o liam. Mas colocar o ensino como cartas abertas significa alinhar o ensino dele com a letra. Então, é nesse momento que surge aquela impulsividade. Bom, o ensino do Lacan com a letra, esse é o Lacan que interessa. Mas o que significa alinhar um ensino com a letra no sentido do que está em jogo em Litur Terra? Para isso é preciso voltar a uma lição do Seminário da Angústia, onde ele coloca a seguinte questão: como ensinar aqueles que não podem saber? E ele se pergunta sobre isso em relação aos analistas. Porque os analistas são exatamente aqueles que não podem saber, não podem escutar um paciente a partir de um saber. Então, como fazer valer a letra na relação com o significante? O que significa isso? Como se extrai? Uma das possibilidades é, como eu disse há pouco, em relação ao homem dos ratos, apreendendo o ato falho de uma outra forma. Em contrapartida, existe nesse texto a abertura para uma outra leitura, que é o quê? Essa condição na qual ele implica Joyce, que é de poder levar a letra para o lixo, o ensino para o lixo. E poder levar o ensino para o lixo não é se imbuir de uma suposta humildade onde aquilo que se fala não tem importância. Não, podem jogar fora tudo que eu estou falando, nada disso importa. Não é isso. Não. É se valer disso que ele chama nesse texto de aproximar a literatura com o rigor científico. Aproximar a literatura do rigor científico significa dar privilégio a essa dimensão do real presente no significante. Essa dimensão do real presente no significante chama-se letra. E é isso que alguns autores da literatura conseguem. E também alguns musicólogos conseguiram. Por exemplo, na Ruptura, com toda uma cadência tonal que havia na música. E outros que conseguiram isso escrevendo como Joyce, escrevendo como Marguerite Duras, ou dando voz àquilo que não é escutado, que é a proposta do Lacan no Ato Dito, e que, por sua vez, vai derivar a nossa pesquisa da voz para uma relação com o real a partir da letra, aonde vamos procurar retomar nessa pesquisa o texto do Itard como uma maneira de poder mostrar as condições de possibilidade de reconhecimento da letra, do significante e do reconhecimento do sujeito. Está claro o que foi falado hoje? Célia acompanhou? Francisca acompanhou? Essa pessoa aqui, você acompanhou essa tese dela, não foi? Essa Mariane, não? Não? Existe uma referência ao seu trabalho aqui. Ah, pensei que você conhecesse. Grace acompanhou? Filme de François Truffaut sobre o Menino Lobo, né? Não assisti. Vai ser uma das coisas que nós vamos conversar para organizar, quem sabe até passar antes o filme ou durante a jornada o filme. É um filme longo, você lembra? Não, não sei, é longo? Longo. É um longo, sim. Longa duração. Não, Oswaldo, acompanhou? Aonde está o menos?
É que tem algumas questões que eu ainda precisaria de muito esclarecimento, procurado por mim mesmo, ou ventilado aqui no seminário, que dizem respeito a duas coisas, a voz e a letra. Há muito mais do que isso. Mas quando você fala de voz, eu estou dizendo você porque é você que está fazendo o seminário. Mas quando se fala de voz, muitas vezes se pode entender que voz é isso que está sendo escutado do que eu estou falando. Então, quando você diz que a criança ela começa a se constituir como sujeito na fase do espelho, e que na fase do espelho a mãe, você diz o outro, você aponta o outro, e o outro é a mãe que faz uma distinção entre ela e a imagem, não? Quando você diz voz nesse sentido, você está falando da voz, a emissão sonora com a cadeia significante, não? Mas, no entanto, tudo que nós temos visto a respeito de voz desde o começo diz muito mais respeito ou muito menos respeito a essa voz que essa que eu estou emitindo enquanto falo. E essa é uma questão que, para mim, ainda, quando ela emerge, eu me confundo no que está sendo dito. E na questão da letra, hoje você falou, nós precisamos, antes de mais nada, deixar claro o que é a letra. Eu acho que ainda precisa deixar mais claro ainda o que é a letra. Sim, mas eu estou começando. O que eu estou quase que solicitando a você que retome sempre que puder essa questão, porque, bom, pode ser que ela seja uma questão que afete só a mim, então não sei como tratar isso, mas pode ser que afete a outras pessoas a questão do que se fala quando se fala a letra, do que se fala quando se fala a voz. Quando é a voz com emissão sonora, ou quando é a voz áfona, que parece que a voz áfona é mais voz do que qualquer outra voz, não? É uma solicitação que eu faço, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu procuro retomar todo o seminário, e procurei retomar hoje, quando eu digo que essa voz nós escutamos, é uma voz onde a voz, no sentido psicanalítico, está presente? Está. Está por quê? Porque é através dessa voz que comunica esses ditos, é nessa voz que o sujeito emerge, criando um efeito de distinção, criando uma separação entre os ditos, emergindo, como dizer, que daí eu ter aproximado o título do texto do Lacan com a voz, com o ator dito, é o engasgo, é o sumiço da voz. Mas nada disso, inclusive o nosso amigo Jean-Michel, ele é muito preciso nesse sentido, ele diz, a psicanálise começa com a prática da voz, quando Freud dá voz às histéricas, e voz no sentido corrente. Dar voz no sentido corrente, como eu falei aqui, é escutar o sujeito, mas dar voz no sentido da experiência psicanalítica é escutar o sujeito sem julgar e sem raciocinar. Única possibilidade de escutar esse significante que surge, introduzindo uma nova voz, que é a voz do sujeito, que é tão breve quanto seu comparecimento efêmero, mas é suficiente para mudar ele de posição. Essa voz de que você fala agora, que é o dizer? É o dizer. É o momento de advento do dizer. E que só é possível porque vem pelo outro. E que na literatura se consegue isso por quê? Porque o escrever é poder prescindir e conservar o outro. Porque eu escrevo
para um outro que eu não sei quem é. Ele não está no horizonte meu conhecido, mas na maneira, na forma como eu componho o texto literário, eu vivo os personagens, eu faço os diálogos. O outro está aí. A voz está aí. E os meus personagens podem vir com uma intensidade tal que, por exemplo, dissolvem ou a presença dele ou a de outros, ou trazem questões inéditas. Fala, Grace. Obrigado. Sim. Eu queria pensar se tem um ponto de convergência com a pulsão escópica. Porque, ao mesmo tempo que a gente pode pensar que há um dito, um dizer por trás do dito, há um visto, né, por trás daquilo que se vê. E assim como o Lacan vai colocar o ouvisto, eu queria pensar se há uma dimensão da imagem na letra. E se em algum momento você vai abordar isso, e se, em que momento isso é abordado também. Esse é o ponto de vista notadamente freudiano, da imagem com a letra, da marca. Onde depois vai se apoiar a cadeia significante realizando significações. A abordagem do Lacan, ela procura prescindir da imagem. Mas, para ser rigoroso e lendo Liturgia Terra, você vai poder notar que ele não consegue isso. Por quê? Porque o exemplo máximo que ele dá da letra é da caligrafia. E ele diz, bom, o máximo dessa rasura, onde ele vai apoiar a letra, é no traço do calígrafo. Então tem imagem. Assim como a noção de litoral que ele vai introduzir. Também tem imagem. Mas é como eu disse, é muito importante, e eu estou introduzindo esse trabalho sobre o Vitor, porque vai ser uma possibilidade viva de nós retomarmos questões de forma a esclarecer posicionamento sobre a teoria da linguagem. E por que às vezes pode-se considerar que não existe fala quando existe fala, que não existe voz quando existe voz. E o que vai nos permitir fazer essas diferenciações? Não é? Então é toda uma trama para poder usar desses fundamentos de uma maneira dinâmica e mais viva no sentido das consequências que a gente pode tirar disso do que propriamente ficar em cima tão somente da discussão de alguns textos, né? Porque, para fundamentar com esse rigor, nós vamos poder se perguntar, bom, o fato do Vitor voltar sem falar e sem escutar, significa que o trauma dissolve a letra onde o significante se apoia? Não. Mas o trauma produz um curto-circuito. Nesse circuito, voz, olhar, produz. E nós sabemos que existe determinação do circuito da voz com olhar. O bebê humano, ele se vira para olhar. O Vitor se virava de vez em quando para olhar. Ele não era surdo. Mas esse de vez em quando é um de vez em quando assim muito elementar para ele. O que vai fazer com que a gente se pergunte de que maneira a gente pode considerar agindo aí nesse se voltar a presença do significante ou não. Fala. Oi, Mauro, voltando à questão da letra, você disse que a gente recolhe a letra nas trocas de letra, né? A letra que cai dos significantes. Eu fiquei pensando na clínica,
se a gente também não recolhe a repetição de letras no discurso. Os nomes próprios que repetem letras, inicial do pai, inicial da mãe, as letras que se repetem. Consideremos que a questão da letra, ela é inteiramente solidária à instalação da lei para nós. Porque nós sabemos que existe a instauração da lei, ela vem pelas consoantes, que é aquilo que vai criar a dissonância. Enquanto que as vogais criam a continuidade. Nesse sentido, por exemplo, um problema infantil que é típico das crianças que não pronunciam determinada letra. Por que o nosso estudo sobre a letra nessa direção é importante, articulando com a problemática da lei e o fundamento do significante? Porque nós sabemos que, ao intervir em determinadas configurações familiares, onde a lei passe a fazer-se constar, ou seja, que uma mãe seja chamada à responsabilidade no sentido de não se apoderar tanto do seu filho, que isso muda a forma de inclusão da letra no discurso. Porque se faltam algumas consoantes em algum momento e há um excesso de exercício das vogais, você não tenha dúvida que você vai encontrar reverberação disso na relação com a mãe. E que a intervenção... Então, isso não tem... É por isso que eu estou querendo voltar ao ITAR também, porque isso não tem nada a ver com pedagogia. Absolutamente nada a ver com pedagogia quando nós cercamos essa introdução da lei e as suas consequências na relação de consoante e vogal. Vai, Cristina. É só uma observação do texto lá do Manoni, que os pontos que o Ittar não se deteve, né, no caso de quando ele brinca. Né? Porque ele brinca, ele fala, ele pronuncia coisas brincando, né? E essa brincadeira não é incluída em nenhum tipo de apreciação como sendo o uso da linguagem, ou como isso querendo dizer alguma coisa, né? Eu acho que isso também pode render um caldo aí na continuidade do com certeza. Do trabalho. Infelizmente, as melhores observações sobre o Ittar não tem a anotação que foi da governanta, que dormia no quarto junto com ele, que brincava com ele, com quem ele de fato se comovia. O garoto sai gritando, lé, 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 lé. Aí o Ittar diz, ele não fala. Porque na hora que eu apresentei o leite, tirei para ele falar leite, eu apresentar o leite para ele beber, ele não falou lé. Então, não teremos seminário na próxima quarta, nem encontro com Dominique. O próximo encontro será na primeira quarta-feira de outubro, a decidir se será Dominique ou eu.